Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, irmão Rogério de Jesus. Estamos aqui para compartilhar uma pequena porção do Evangelho da Graça de Deus, este Evangelho que revela a nossa condição e a nossa posição diante do Pai. O tema é este aí. Porque Paulo nunca ensinou a igreja a dar dízimos. É curioso falar sobre este assunto, citando Paulo, porque Paulo ele nunca ensinou a igreja a dar dízimo. Nenhuma coleta feita pelo apóstolo Paulo e seus companheiros tinha como objetivo dar assistência ao templo em Jerusalém, ao sistema levítico em Jerusalém. Ou seja, tudo que Paulo arrecadou como donativos tinha um público específico e não eram os levitas. Eram os pobres na Judéia. Queridos, eu às vezes eu fico pensando, eu não vou atingir a integridade das pessoas que estão dentro das instituições ensinando de forma equivocada sobre o dízimo. O dízimo atual nada tem a ver com o dízimo contido nas escrituras hebraicas. Nada tem a ver, ok? Mas eles estão ensinando de forma equivocada, mas estão ensinando. Estão ensinando porque aprenderam desse jeito. Estão ensinando porque foi isso que eles herdaram, esse entendimento equivocado. Eu não vou atingi-los, eu não vou afrontá-los, não. Mas para mim é inconcebível uma pessoa que diz estar em graça, conhecer o Evangelho, se diz ser pregador do Evangelho da Graça e ensinar para os seus ouvintes que, em graça, você e eu somos obrigados a dar dízimo, porque Paulo ensinou a igreja dá dízimo. É inconcebível isso. É inaceitável. E eu vou mostrar para vocês, com base nas Escrituras, porque Paulo jamais ensinaria a igreja do seu tempo e, consequentemente, a igreja do futuro, das eras que viriam depois dele, a dar dízimo. Primeira coisa que me leva a crer que Paulo jamais ensinaria a igreja do seu tempo a dar dízimo. Primeira razão, porque o dízimo era uma das ordenanças contidas na lei dada a Israel no Sinai. Ou seja, não tinha sentido o apóstolo Paulo incentivar a igreja a dar dízimo, sendo que ele era pregador de uma nova aliança, e dentro da nova aliança não há nenhuma ordenança em relação a isto. Vamos entender. A estrutura da primeira aliança tinha como foco principal os ritos, os cerimonialismos e todos os rudimentos ligados à prática da Torá. E esta Torá, esta lei, esta aliança estava vinculado diretamente aos filhos de Israel, ou seja, a lei que foi dada no Sinai não foi dada para os gentios. Mas os crentes não sabem disso. E os que dizem ser pregadores da graça e ensinam o oposto, ignoram isso. Isso é que é o mais terrível. Você consegue entender? Olha só um texto que eu quero ler com você. E mostra claramente que o dízimo nunca foi o que nós vemos hoje. E jamais foi dado a nenhuma outra nação a não ser Israel. Levítico capítulo de número 27. Vamos aqui para o versículo de número 30. Levítico 27, 30 diz: todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer dos cereais, quer das frutas. Essa parte santa é ao Senhor.
Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá de pagar o preço dela, acrescido de 1/5. 32. Também de todos os animais criados pelo homem, seja gado ou dos rebanhos, o dízimo pertence ao Senhor. De cada 10 animais, um é do Senhor. Não importa se os animais dedicados como dízimo são bons ou ruins, o dono não poderá trocar um animal pelo outro. Se algum animal consagrado como dízimo for trocado por outro, os dois pertencerão ao Senhor. Serão santos e não poderão ser resgatados. O 34 para fechar. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Meu amigo, se você ignora isso aqui, eu estou falando diretamente com o pregador da graça, que insiste nessa conversa fiada. Se você ignora isso aqui, você claramente é uma pessoa sem caráter. Porque eu estou lendo as Escrituras. Aqui está dizendo que esses mandamentos o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Aí eu lhe pergunto, aonde entram os gentios aqui? Onde entram os gentios aqui? Agora vamos para um outro texto. Vamos para um outro texto, perdão. A língua fica embolando aqui, a gente já fica meio que, né, brabo, porque é tanta ignorância, é tanta maldade no coração de algumas pessoas, é tanta coisa ruim que alguns ditos pregadores insistem em ensinar, que deixa a gente nervoso. Eu fico nervoso com tanto engano, com tanta mentira. E os caras conhecem a Bíblia, os caras são bons de Bíblia. Veja só, Malaquias capítulo de número 3. Versículo de número 7. Eu não vou ler o versículo de número 10, eu vou ler a partir do versículo 7. Contexto. Você pode ler o capítulo inteiro, mas eu vou mostrar para vocês alguns pontos que são ignorados, tanto pelo sistema religioso, cristão, evangélico, como por alguns pregadores que dizem estar em graça. Versículo 7. Desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, quando foi que deixamos o Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isto? Quando foi que roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco? Levíticos capítulo de número 27. Para quem aquele mandamento foi entregue? Para Israel. Com quem Deus está falando através do profeta Malaquias? Com o povo de Israel. Quem estava ignorando as leis, os mandamentos? Eram as nações ou era o povo de Israel, aquele que recebeu a lei lá no Monte Sinai? Querido, é uma questão de lógica. É uma questão de bom senso, de inteligência. Veja só, versículo de número 9. Por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda nação está me roubando. Que nação estava roubando o Eterno? Israel. Era Israel. Não era o Brasil, não era a China, não era a França, não era a Itália, não era Roma. Não. Veja só. Versículo 10. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Que templo era esse? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus? A Igreja Batista? A Igreja Presbiteriana? Não. Isso aí são empresas criadas para... Eu sempre gosto de falar isso aqui. Toda e qualquer instituição religiosa são mecanismos criados pelo homem para gerenciar a fé dos filhos de Deus. Sim, senhor. É isso mesmo. Todas essas organizações são mecanismos humanos, são organizações criadas pelo homem para gerenciar a fé das pessoas. E sabe do que eles se utilizam para querer gerenciar a fé das pessoas? O medo, o pânico, o terror, a mentira, o engano. Isso mesmo, senhores. Salvo alguns pastores que conhecem, entendeu, a verdade do Evangelho e pregam a verdade do Evangelho para o seu rebanho. Caso contrário, são todos farinha do mesmo saco.
São enganadores. Agora veja só. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Versículo de número 11. Suas colheitas serão formidáveis, porque eu as protegerei dos bichos e das pragas. As uvas não murcharão antes de amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são abençoados, porque a sua terra vibrará de alegria. Estas são as promessas do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus estava falando com quem? Com os filhos de Israel. Agora, interessante aqui é que quando você estuda sobre o dízimo contido na lei de Moisés, você vai perceber que em nada se parece com o que nós temos hoje, seja dentro do sistema religioso ou entre os que dizem pregar a graça, o evangelho da graça. Porque Israel levava o dízimo uma vez por ano, produtos da terra, dos seus rebanhos, de sua produção agrícola. E hoje? É todos os meses. 10% do que você ganha. Dinheiro. Eu não sou contra a contribuição voluntária das pessoas nesses lugares. Eu não sou contra. Desde que as pessoas sejam ensinadas de forma correta acerca disso. Agora, quando elas fazem sob a promessa de um devorador, porque aqui no tempo das Escrituras, aqui em Malaquias, o devorador era uma espécie de gafanhoto que atacava as plantações dos judeus. E hoje? É um demônio. Os pastores trocaram as coisas. Você está entendendo o tamanho da deturpação das Escrituras? E tem muita gente aplaudindo isso aí. Tem pastor famoso ensinando, dizendo para as pessoas que Jesus ele não proibiu ninguém de dar dízimo. Sim, mas quando Jesus fala com os judeus sobre o dízimo, ele não estava falando com outra classe de pessoas, senão com aqueles que já praticavam isso. Eram pessoas que estavam debaixo da estrutura da lei de Moisés, e não os gentios. Então Jesus falou com eles. Jesus não estava mandando ninguém dar dízimo. Jesus estava falando com eles sobre o que eles faziam, mas se esquecia do principal. Lê o texto. Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Lê o texto. Vamos lá. Por que Paulo jamais ensinaria a igreja do seu tempo a dar dízimo? Primeiro, porque Paulo não era burro. Ele não era burro. Como é que ele recebeu a revelação da nova aliança para levar o evangelho para judeus e gentios que estavam na dispersão, judeus que estavam na dispersão e gentios que foram alcançados pela pregação do evangelho da graça? Ele ensinou este povo a se apartar de Moisés. Moisés, segundo o texto lá de Atos, lá pelo capítulo de número 23, 24, era a representação da Torá, a representação da lei de Moisés. Moisés era o ícone da fé judaica, ou seja, o representante da guarda, da lei, da Torá. Então, sempre que as Escrituras citam Moisés, está citando, na verdade, a estrutura da lei, cujo Moisés era o legislador. Paulo ensinava os judeus a se apartar de Moisés, e agora vem os pregadores dizendo que não, que ele mandou a igreja dar dízimo. Isso é um erro, isso é um absurdo. Vamos lá, será que o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 9, tem alguma coisa a ver com dízimo? Claro que não. Vamos lá. Capítulo de número 9 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 6. Lembre-se, porém, isto: se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Isso aqui é o princípio da semeadura. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama os que dão com alegria. Deus pode ajeitar isso para vocês.
dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, mas também sobre a abundância para darem prazerosamente aos outros. Vamos para o contexto. O contexto não começa no capítulo de número 9. O contexto começa no capítulo 8. Será que Paulo aqui, nesse texto, ele está recomendando, exortando a igreja de Corinto a contribuir em alguma organização religiosa? Será que ele estava pedindo oferta ou dízimo para ser levado para Jerusalém, para o templo? Porque dízimo tinha um público específico, tinha um local específico para ser entregue e um grupo de pessoas específico para receber, no caso, os levitas. Paulo está pedindo dízimo aqui? Não. Paulo está pedindo donativos, está pedindo uma oferta voluntária para atender a necessidade dos pobres, Paulo não está pedindo oferta para a igreja, para pastor e essa coisa toda. Hoje se utiliza esse texto para convencer as pessoas ou comover as pessoas a contribuírem nas suas organizações. Não precisa. Fale para as pessoas a razão pelas quais elas estão contribuindo. Diga para elas para que aquele dinheiro está sendo recolhido. Para realizar o quê? Fazer o quê? Empreender o quê? Diga para as pessoas. Não precisa citar a Bíblia, induzindo as pessoas a fazer uma coisa com base num versículo fora do seu contexto original. Isso chama-se deturpação, adultério textual. Adultério espiritual, a igreja já vive nisso há muitos séculos, né? Adultério espiritual, porque se apartaram da graça de Deus, do evangelho da revelação. O evangelho que revela a tua condição e a tua posição diante do Pai. A igreja está apartada disso. A igreja vive uma mistura de lei com graça. Antigo pacto, novo pacto. São casadas com Cristo, mas vive um caso de amor com Moisés. Pode prestar atenção, a maioria das pregações, em muitos lugares por aí, não vou dizer todos, mas em muitos lugares, está fundamentada no antigo pacto. As pessoas se utilizam do antigo pacto para tirar doutrina, para tirar algumas coisas, entendeu? Aplicam na igreja de Cristo e leva a igreja de Cristo a viver sobre um rudimento que não foi destinado a ela. E eu entendo perfeitamente que isso acontece pela ignorância, porque as pessoas não sabem disso. Quem ministra o evangelho não sabe de fato do que se trata o evangelho. Quem ministra sobre o suposto evangelho, eu vou repetir de novo, não entende do que trata o evangelho. Vamos lá, capítulo 8, versículo 1, para você entender o contexto do capítulo 9. Agora, irmãos, queremos contar-lhes o que Deus, em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza, e o resultado foi uma generosidade transbordante. Eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso. E posso testemunhar que, assim, o fizeram de vontade própria. Eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro a fim de poderem participar da alegria de ajudar os santos. Eles fizeram além das nossas expectativas, porque a primeira atitude deles foi entregarem-se ao Senhor e depois a nós, para quaisquer ordem que Deus lhes pudesse dar por nosso intermédio. Vamos falar um pouco sobre isso aqui? Paulo está falando com a igreja de Corinto, contando o testemunho sobre a igreja da Macedônia, que era uma igreja extremamente pobre, mas mesmo em meio a tanta pobreza, aquela igreja, ao ouvir da situação dos irmãos da Judéia, eles deram além do que eles imaginavam. Eles suplicaram a Paulo que ele permitisse eles a contribuírem para dar assistência àqueles irmãos. Então o contexto aqui é basicamente isto. É contribuição voluntária a fim de dar suporte para um determinado grupo, para um determinado para uma determinada igreja, num determinado local. Não tem nada a ver com dízimo,
Não tem nada a ver com templo, não tem nada a ver com sistema religioso, não tem nada a ver com denominação, porque Paulo nunca abriu uma denominação. Se Paulo tivesse vivo hoje, irmãos, eu tenho certeza que ele morreria de desgosto, de ver tanta coisa errada, tanta coisa mal falada, mal ensinada. Eu tenho certeza que ele teria um ataque cardíaco por ver as pessoas usando suas palavras fora do contexto para poder dar suporte ao engano, às heresias. Então este vídeo é uma resposta, é uma refutação ao nosso amado irmão do canal Igreja Viva em Graça, onde ele ensinou uma série de coisas aí. Já comentamos nos 2 vídeos anteriores, onde falamos sobre Abraão, falamos sobre Melquisedeque, entendeu? E nós explicamos a verdade das Escrituras sobre este assunto, sem misticismo, sem fantasia, sem mentiras, sem engano, tudo dentro das Escrituras, entendeu? Queridos, aqui é o seguinte, é a verdade. Eu não estou aqui para passar a mão em ninguém, não estou aqui para afrontar ninguém, mas ou é a verdade ou, meu irmão, caça outra coisa para você fazer, tá bom? Eu quero me despedir, eu quero pedir, eu não sou muito de pedir isso, mas eu vou pedir. Dê o like nesse vídeo, compartilhe, ok? Se você quiser comentar, comente. Se você não quiser comentar, não comente, ok? Dê um like, compartilhe, comente, nos ajude a crescer esse canal, ok? Nos ajude a crescer este pequeno canal e o objetivo desse canal é propagar a graça de Deus, o evangelho simples, sem nenhuma mistura, sem nenhuma falsidade, ok? Um forte abraço a todos, que o Pai continue guardando a sua vida e o seu coração.